Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Nós estamos aqui em mais um tema bem legal, que é tentações. Você se sente tentado? E o que as Escrituras diz sobre isso? Qual é o escape que Deus pode nos prover? E o que também da nossa parte a gente pode fazer para não ceder a essas tentações? Então eu te convido a gente meditar no versículo de Mateus, no capítulo 26, 41, que nos diz a seguinte coisa: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse texto de Mateus, ele nos convida a meditar em muitas coisas. Sim. Na verdade, a gente tem que ter uma comunhão muito íntima com Deus o tempo todo, sem cessar. Porque no caso, quando as tentações vierem nos assaltar, o que vai acontecer? A gente vai conseguir dissipá-las e a gente não vai cair nessa tentação. E aí, dessa forma, a gente vai manter os nossos princípios puros e santos. Tem um outro versículo sobre esse assunto que é bem bacana, que a Jaque até introduziu aí pra gente já sobre o assunto. Olha só, a gente vai ler isso lá em 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Gente, pensa comigo. O Senhor, ele é infinito em sabedoria e em poder. Isso aí todo mundo sabe, né? Sabendo disso, então, será que ele, com essa sabedoria toda e com esse poder, ele não ia querer proteger os filhos dele? Ele não tem poder para isso, não? É claro que tem, né? Ele quer nos proteger. Então, existe a tentação, porém, tem essa forma também que é um escape, né? Aqui o versículo nos fala, ó. Vos proverá livramento. Então, a gente tem esse escape, para não cair nessa tentação, para não errar, não cair. E isso é muito legal porque com esse escape a gente também tem que entender que é Deus que nos dá o escape, né? Exatamente. Mas quem é a outra pessoa, divina, que pode nos socorrer na hora da tentação? Então nós vamos ver isso em Hebreus, no capítulo 2, do versículo 17 e 18. Assim está escrito, acompanha aí essa leitura. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Quando Jesus foi tentado, ele sofreu, diz as Escrituras nesses versículos aí. Ele é capaz de socorrer todos aqueles que igualmente estão sendo atacados pela tentação. Então, olha que legal, nós podemos ir diretamente a Jesus, porque quando Deus envia o seu único filho, esse filho, ele prova para nós que ele foi tentado em tudo, das diversas maneiras que hoje, muitas vezes, a gente até às vezes fala assim, eu não vou conseguir, eu não tenho esse poder, mas nós temos sim, pela palavra de Deus. Se Jesus conseguiu, ele nos dá esse poder. Por isso que é muito importante, o que foi dito no início, essa comunhão. Exatamente. Precisamos estar bem ligados com o Pai, com o Filho, em comunhão, vigiar e orar, como diz o texto, para que a gente não entre na tentação. Mas se a gente entrar e porventura vier a fraquejar, está quase a cair, Jesus é aquele grito forte que a gente vai e pede socorro. E ele vem e nos socorre, porque ele sabe o que é ser tentado, mas ele também sabe o que é ter poder para não ceder à tentação. Exatamente. No caso, ele veio aqui com a nossa própria a nossa natureza humana, Ele passou por tudo, não foi nada diferente. As mesmas coisas que os outros estavam passando, ele também passou. Sim. Só que ele venceu. Por isso é nosso exemplo e nosso refúgio, Nosso reforço aí. Eu quero pautar aqui um versículo que está lá em Tiago 1, verso 13. E a gente lê o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta.
Então, às vezes, você já até ouviu falar alguém, né? Alguém falar assim, vem uma tentação, a pessoa fala, isso é Deus, né? Achar que é Deus. A palavra de Deus não fala isso pra gente aqui, ó. Repetindo, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Gente, pensa bem se não faz sentido. Nós somos tentados pelas nossas más vontades e maus desejos. É isso que cria, né, esse âmbito de tentação, aquilo que nos atrai, é aquilo que a gente fica acariciando, as coisas ruins que a gente acaricia, que a gente sabe que não pode, tá? Então, a gente tem que tirar esse pensamento errado de que Deus tenta a gente. Ele não tenta. Isso é muito importante porque tanto Deus como o seu Filho, né, Jesus Cristo, ele nos dá poder, ele vai nos dar aquilo que vai nos fazer sofrer. Então a gente tem mesmo que meditar, porque às vezes a gente ainda tem defeitos de caráter para vencer, né, coisas que a gente precisa estar mesmo em vigilância, em oração e comunhão, para a gente não ceder. E eu quero agora falar sobre um personagem bacana, eu creio que deve ser aí o preferido de muita gente, que é José. Lembra de José? José, nossa, foi muito tentado, inclusive pela esposa de Potifar, né? Mas olha que incrível, ele confiava no Deus invisível, ele tinha uma comunhão com Deus, mesmo sem entender aquela situação que ele estava vivendo. Por que aqueles irmãos dele tinham tanta raiva dele, jogar ele lá no calabouço, deixar ele sozinho? Mas José, ele tinha uma coisa, ele tinha perseverança para continuar crendo num Deus invisível, que é o Deus celestial. E José, ele foi para a prisão, né? É só um breve resumo. Ele foi para a prisão, ele foi condenado, ele foi jogado em terras pagãs, onde as pessoas adoravam qualquer outras coisas que não era o Deus celestial, qualquer outros deuses terrenos. Então José, ele passou por muita tentação, porque lá tinha luxo, lá tinha com certeza uma fartura de comida inigualável, que José talvez nunca nem tivesse experimentado, mas ele foi fiel, ele não cedeu às tentações. E quando ele foi posto pela terrível tentação de estar diante da esposa do seu chefe e ela querer algo com ele, ele disse a seguinte frase: como posso eu pecar contra o meu Deus? Então, muitas vezes a gente precisa mesmo ter essas características desse servo de Deus, de José, que é crer no Deus invisível, Deus celestial, confiar que a tentação está forte, nossa, mas não parece que ela é tão má, mas às vezes pode ter uma consequência cruel para a gente. E a gente precisa exclamar: como posso eu pecar contra o meu Deus, o Deus lá do céu? Então José, ele entendeu, mesmo naquela circunstância muito ruim, que tinha bênçãos lá no final, tinha muitas bênçãos para ele. Tanto que depois, mais à frente, né, na palavra de Deus vai dizer que o Potifar, o seu chefe, ele reconheceu que não aconteceu bem aquilo ali. Então, José volta de novo lá para o palácio e ele se torna a cabeça daquele povo para poder saciar a fome, digamos assim, né? Provavelmente, nessa hora, né, se ele não tivesse vigiando, se ele não tivesse, né, aquela convicção, né, a firmeza, exatamente. Porque tem gente que às vezes acha, quer, mas não quer, uma coisa assim, mais ou menos, e aí é aí que a pessoa cai. Porém, José, ele já estava com aquela convicção, né, como eu vou pecar contra o meu Deus? Com certeza isso já estava no coração dele, né, não era uma dúvida, ele não queria pecar contra o Deus dele. E ele acabou não cedendo, né, ele teve essa fortaleza. E ele acabou sendo até recompensado por isso, né? Isso é muito importante, Tati, que você falou, porque isso só foi possível a José não ceder às tentações porque ele tinha comunhão com Deus. Ele era um servo fiel, sim, mesmo sem entender o que estava acontecendo, mas ele tinha comunhão com Deus, ele sabia quem era o Deus do pai dele, o Deus de Jacó, ele sabia quem ele estava servindo, que o escape uma hora viria, né? Exatamente, essa é a única forma, na verdade, que a gente tem, né? Confiar, orar, vigiar
E aí, quando, como eu disse, né, a tentação vier nos assaltar, a gente vai dissipar ela, a gente não vai cair nisso, né? Somente se a gente tiver esse vínculo, né, com o Senhor. E uma coisa que eu quero chamar a nossa atenção e a de vocês é que quando as tentações vier assaltar você, seja elas do tipo que for, né, ou assaltar a gente precisa na mesma hora entrar em comunhão, mesmo em pensamento, e suplicar o poder desse Jesus que ele foi tentado em tudo e em nada ele pecou, ele não cedeu. Então esse poder que foi dado para José e para tantos outros, né, personagens da Bíblia, está disponível para a gente a todo momento. É fácil? Não é fácil, né? Com certeza não. Não é fácil, porém não é impossível. Então, que vocês possam ser agraciados com essa mensagem, porque ela parece simples, mas ela é profunda, porque todos nós ainda, infelizmente, temos uma natureza carnal a vencer para colocar a natureza divina sobre ela e assim sermos semelhantes a Cristo em todas as ocasiões e em tudo. Judas, peço você que vá lá em Judas, no capítulo 1, versículo 24 e 25. Assim está escrito: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para os apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória, ao único Deus, sábio, Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então você viu que poder maravilhoso que nos está disponível? Bendito seja o nome de Deus para sempre e o nome do seu Filho amado, o Cordeiro Imaculado, que vive e reina para todo o sempre. Amém.